Eu sou o Douglas Marques. Eu sou Daniela Ruiz. E esse aqui é mais um podcast Conviver em 30. E o tema de hoje é: o seu filho tem dificuldade em aprender? E para falar sobre isso, eu trouxe a mais querida fonoaudióloga aqui, nossa parceira do time de cuidados da Esporte Conviver, Dani. Obrigado pela presença. Valeu, é uma honra ter você aqui. Tenho certeza que você vai poder contribuir muito, porque o assunto é muito bom. E para você, pai aí que tem, de repente, dificuldade em ajudar o seu filho nesse processo de aprendizagem, seja ele em aprender alguma coisa dentro de casa, alguma regra, alguma tarefa, ou escolar, ou até mesmo aqui dentro do esporte. A gente vai sempre dando exemplos dessas três linhas aí, desses três ambientes. Mas eu acho que o mais importante é como identificar e como poder ajudar a sua criança que está em casa e que tem dificuldade em aprender. Dani, para nortear o nosso assunto, qual que você acha que é o primeiro passo para o pai que está em casa e meu filho tem dificuldade em aprender e o que eu faço? Então, a primeira coisa, é importante que a família identifique isso e procure uma ajuda médica. Então, em primeiro lugar, então seja a família quem tenha identificado, ou a professora da escola, de repente, o professor do esporte, identificou o problema, busque uma ajuda médica. Então, geralmente já existem as consultas de rotina com o pediatra, relate isso ao médico. Então, o médico vai procurar investigar se existe alguma questão de visão, de audição, porque isso é fundamental. Se a criança tem alguma perda auditiva, isso influencia no aprendizado, Sim. ou alguma perda de visão, isso também compromete o aprendizado. Fazendo esses exames, essa investigação, descartando essas questões auditivas, visuais, está tudo bem? Aí sim é partir para um próximo ponto. Então não aprende por quê? Se escuta bem, enxerga bem, tem que ter alguma coisa a mais. E aí começam outras avaliações. E aí é quando o pediatra de repente encaminha para uma avaliação psicológica, uma avaliação fonoaudiológica ou psicopedagógica. Então, pensando na fonoaudiologia, eu penso, em primeiro lugar, numa avaliação de processamento auditivo central. Então, isso é fundamental, porque é como a criança entende o som que ela ouve. Né? Então, não basta só a criança ouvir o som, mas o que ela faz com o que ela ouve. Né? Então, a audição está ok. Quando faz o exame de processamento auditivo, muitas vezes a criança não consegue decodificar aquele som. Então, ela escutou, e o cérebro não é capaz de processar aquele som. E aí a criança não entende o que a professora fala, não entende o comando que o professor do esporte dá, e aí não consegue desenvolver nas atividades, sejam elas escolares ou esportivas. Sim, acho que é legal isso que você está falando, né, Dani? Porque às vezes o adulto julga mal aquela situação, a criança está ali com dificuldade de entender mesmo o que está sendo pedido, a orientação, o comando, e não tá conseguindo executar aquilo. Só que você percebe que a criança tá prestando atenção em você. Sim. Que ela tá te olhando e ela tá atenta, e às vezes ela tá muito focada naquilo, mas ela não consegue, por algum motivo, realizar a tarefa, né? Realizar a atividade da forma como você tá pedindo. E às vezes nós adultos, nós ficamos bravos, né? Com isso, né? Eu me deparo muito com isso, com pais que... Aqui no esporte, por exemplo, quando a criança não consegue executar, o professor está lá pedindo, olha, quando a bola chegar, preciso que você faça isso, isso e isso. E aí a bola chega e a criança não consegue. Claro, acho que entender sobre a aprendizagem é algo muito mais complexo do que parece, né? Existem vários fatores, pode ser motor, pode ser físico, pode ser cognitivo, né? Pode ser psicológico, enfim, tem diversos fatores. Acho que o ponto que a gente vai abordar aqui é um dos aspectos, é um dos pontos, né? Mas é uma forma, acho que muito simples de você começar, será que é por esse caminho aqui, né? E começar a validar, né? Começar a identificar, meu filho tem dificuldade no aprendizado, mas eu já levei no psicólogo e não tem nada, já levei ali, não tem nada. De repente você ainda não visitou um fonoaudiólogo, né? E que a gente sempre orienta, né? Buscar um especialista, porque são as pessoas que vão poder ajudar você nesse processo de ajudar o seu filho também, né? Então, acho que esse é um dos caminhos, uma das possibilidades, e a gente vai explicar um pouquinho de tudo com a sua ajuda.
mas sempre lembrando que é uma das possibilidades, né? Você falou uma coisa bem importante em relação à criança estar tão atenta, né? Meu filho presta atenção e não aprende. Não consegue. Muitas vezes é confundido, né? Essa desordem de processamento auditivo, ela é confundida com um déficit de atenção. Algumas vezes elas caminham juntas, mas diversas vezes elas andam separadas. Assim como existem crianças que têm um déficit de atenção e não têm uma desordem de processamento auditivo, tem também aquela criança com uma desordem de processamento auditivo que não tem um déficit de atenção. Ela foca, ela se esforça, ela presta atenção, mas ainda assim o que ela ouve bem, mas ela não processa, né? E não tem uma causa também. Muitas vezes a causa não é determinada, a causa dessa desordem. Ela pode ser genética, pode ser uma questão neurológica. São vários fatores, uma lesão, né, que a criança sofreu, uma queda, bateu a cabeça e alguma coisa foi lesada. Mas a criança pode conviver com isso sem problema nenhum. Exatamente. Então não tem uma causa determinada muitas vezes, né? A criança simplesmente tem a desordem de processamento auditivo e isso precisa ser tratado. Mas não necessariamente ela tem um déficit de atenção. Ela pode sim prestar muita atenção e ainda assim não dar conta de compreender e resolver os problemas, né? E como é a criança com desordem de processamento auditivo? Quais são as características dessa criança? Em geral, parece ser uma criança mais desatenta, porque é uma criança que, apesar de parecer que olha, ela fica olhando, concentrada, mas... Aí no final você pergunta, o que foi que eu falei? Ela, o quê? Não entendi. Fala de novo. Nesse momento de pandemia, eu acompanho algumas aulas online dos meus filhos e eu vejo, às vezes, na minha casa mesmo, ou dos amigos, a professora acaba de fazer a leitura, a explicação, e de repente a professora fala, fulano, o que foi que eu acabei de ler? A pergunta tá ali, a resposta tá ali, e a criança não consegue falar uma palavra do que a professora acabou de explicar. Então, pode sim ter uma desordem de processamento auditivo, pode ter um déficit de atenção. E a criança, ela tá prestando atenção, Exatamente. Ela tá focada, mas... Exatamente. Então, a desatenção é um dos fatores, é uma das características dessa criança com desordem de processamento auditivo. Aquela criança que tem dificuldade em anotar um recado, né? Ou aquela criança que tem dificuldade, a mãe fala... filho, vai até o mercado e compra pra mim. Eu já escutei esse exemplo do Nossa, Douglas. olha eu com vergonha agora, mãe. Compra pra mim 1 quilo de banana, 1 quilo de batata e uma dúzia, né, de banana, 1 quilo de batata e couve. A criança chega no mercado e fala... O que era pra comprar? Nossa. E agora? Eu só lembro... Você também, Gabriel? Batata, É esse? Não. E não lembro... mamão... Não sei mais o que a minha mãe pediu. Então, essa criança com desordem de processamento tem dificuldade em guardar essas instruções. Eu até hoje sou assim, tá bom, gente? Até hoje. Até hoje sou assim. Às vezes a Andrea fala assim, Douglas... Olha que vergonha de falar isso. A Andrea fala, Douglas, precisa ir no mercado comprar tal coisa, enfim. Aí eu vou e aí eu pego o que tinha lá, o que eu lembrei que tinha que pegar. E às vezes eu chego em casa e ela fala assim, e tal coisa. Aí eu, nossa, Você até passou. lembra que ela falou. Aí eu lembro quando ela vai e pergunta onde tá, e aí eu vou e lembro. Caraca, eu esqueci, como pode esquecer? E eu esqueço, às vezes eu esqueço coisas assim rápido. Tinha que fazer, tinha que descer. Esses dias eu falei, né? Eu brinquei. No último podcast eu disse que eu esqueci de ir ao dentista. Eu marquei o dentista. E aí no dia, conversando com o Gabriel, com a Rebeca, passou o dentista, esqueci. Aí eu agendei, anotei na lousa. E aí ontem, 2h30 era o dentista. Sorte que o dentista é aqui na rua da Comover. Aí ela mandou uma mensagem. Você não vem? Aí eu já estou chegando, aí eu saí correndo, porque já tinha esquecido de novo. Que legal. Que legal, né? Essa é uma característica forte das crianças que têm desordem de processamento auditivo. Outro ponto, a criança não consegue se comunicar muito bem em ambientes ruidosos. Então, num restaurante, várias pessoas conversando na mesa, ela tem uma dificuldade enorme de entender o que a outra pessoa falou. Esse momento agora, todo mundo de máscara. Uau! É difícil, ambiente né? ruidoso, com a máscara, que você perde a pista visual, porque a pista visual é um facilitador. Então já não tem a pista visual. O ambiente está ruidoso. Aí, né, fica super comprometida essa compreensão, esse processamento. Aqui no Esporte Conviver, a quadra,
Um ambiente barulhento, os pais falando lá de É fora. aberta, então a acústica já não ajuda muito, porque é um lugar mais aberto, as pessoas que falam ao redor, a criança facilmente não vai compreender o que está sendo dito, não vai conseguir entender aquela instrução passada. Então essas são características muito fortes de quem tem uma desordem, né, de processamento. Sim. E a dificuldade para ler, escrever, isso é muito marcante, de aprendizado mesmo. Sim, nossa, aqui a gente sempre identifica, né, esses alunos que precisam até do lado visual mesmo, né, para entender Sim. o que nós estamos falando, e a gente sempre tenta chamar esse cara para que ele olhe, né, quando nós estamos explicando a atividade, para que ele olhe pra gente. E a gente sempre tenta meio que simular o que está acontecendo Sim. ali, o que eu estou explicando, para que ele perceba o que é para fazer. Porque nem sempre o que você está falando ele consegue de fato entender, como você falou. Mas às vezes vendo, né, a gente usa um outro recurso. É o caminho certo ou a gente teria que estimular a questão auditiva também? Não, pensando no ambiente escolar, é o caminho certo. Né? São estratégias facilitadoras para a comunicação do professor com o aluno. Porque você não tem tempo hábil para estimular tantas coisas. Sim. Né? Porque você tem um cronograma a seguir. Aula com você tem 10, 15 Exatamente. alunos. Então você precisa passar os conceitos da sua aula. Então você não tem tanto tempo. Mas o que você pode fazer é facilitar. Então, tentar chamar a atenção dele, falar de frente para ele, para que ele tenha a pista visual. No caso agora com as máscaras a gente não consegue isso, mas que ele tenha pelo menos um direcionamento do som, né, da fala, voltado para ele. Isso facilita. E a questão gestual também, Exatamente. Né? Mostrando a demonstração. Exatamente. Tentar deixá-lo mais distante de onde tem o ruído. Então, longe da arquibancada onde as famílias estão conversando, longe de entradas, de portas e janelas, porque tem mais interferência externa, né? Então, isso facilita, porque vocês não vão ter tempo para estimular essa questão auditiva. Show. Fera. O que mais? Como que eu consigo, por exemplo, beleza, já entendi tudo isso, já identifiquei, minha filha tem lá, meu filho tem algumas características, porque eu acho que são características, a gente não pode rotular ninguém por ter uma ou outra característica parecida com essa, né? Acho que para fazer esse diagnóstico é preciso uma avaliação muito mais extensa do que só meu filho esquece coisas. E aí eu já vou e tiro um diagnóstico do nada. Acho que isso não é legal, né? Mas eu já identifiquei 2, 3 coisas que a Dani mencionou. Como que eu trabalho isso? Como que eu desenvolvo isso? Como que eu ajudo o meu filho com isso? Então, como você disse, o diagnóstico é muito maior do que observar apenas algumas características que a criança apresente. Então, precisa sim de uma avaliação inicialmente médica, e quem avalia e dá o diagnóstico de uma desordem de processamento auditivo é o fonoaudiólogo. Né? E quem reabilita também é o fonoaudiólogo. Né? Então, nem todos têm acesso ao serviço fonoaudiológico para uma reabilitação. Né? Agora, quando tem, ótimo, o fonoaudiólogo trabalha, reabilita. Quando não tem, a família pode fazer coisas em casa que favoreçam esse estímulo auditivo. Coisas simples, né? Porque a gente não tem tantos recursos em casa, porque a fono trabalha com cabine, trabalha com equipamentos específicos para trabalhar a trabalho profissional, certinha. Né? Porque eu acho que uma coisa não é porque eu faço exercício em casa que eu vou montar um treino para fazer em casa. Porque eu sei que, quem deveria montar esse treino e supervisionar a execução desse exercício seria um profissional de educação física. Acho que é o mesmo ponto, né? E com toda a estrutura, se é para realmente tratar, né, alguma coisa, você vai ter que procurar um profissional e fazer isso do jeito certo. Mas em casa dá para fazer. Você pode em casa, sim, de repente fazer alguns exercícios físicos, né, voltado para a minha área, alguns exercícios físicos que não vai te prejudicar. Isso é legal, é saudável. E a mesma coisa, quem de repente identificou que o filho tem algumas características como essa e quer ajudá-lo, né, quer realmente, calma aí que eu vou auxiliar o meu filho aqui, tem alguns exercícios que dá para fazer. Sim, porque quando o fonoaudiólogo avalia, ele identifica exatamente qual é a área que está com problema, porque são várias questões avaliadas do processamento auditivo.
Então, quando ele identifica qual é o problema, ele trabalha aquele ponto. A gente trabalhando em casa, a gente trabalha de uma forma geral a questão auditiva. Então, seja de localização do som, de onde vem o som, discriminação do som, qual é o som. Então, isso a gente faz em casa. Eu posso estar num cômodo com a criança, falar para o meu filho, fecha os olhos. A criança fecha os olhos e eu balanço um chocalho num canto da casa, do quarto, daquele cômodo e pergunto para a criança, de onde vem o barulho? De que ponto do quarto vem o som? E a criança vai falar, você está perto da porta, está em cima da cama. A criança vai ter que localizar de onde vem o som. Isso é uma estimulação auditiva. Então, a gente está mandando estímulo para o cérebro sobre a localização sonora, de onde vem o som. Ou a discriminação auditiva. Eu chacoalho uma chave e eu amasso um papel. E aí a criança vai ter que falar, opa, agora você balançou a chave. Agora você amassou o papel. Ou um instrumento musical. Um instrumento musical, um apito e uma batida. Então a criança vai ter que identificar que som é aquele. O liquidificador e, sabe, identificar coisas simples. Bateu a tampa de uma panela. São coisas simples que a gente tem em casa, né? Mas para criança isso é um estímulo auditivo importante. Nós fazemos algumas brincadeiras aqui com ritmos, né? Envolvendo isso, né? Mas o ritmo da palma, e a criança tem que correr no ritmo da palma, então fantástico. A palma mais acelerada, a palma mais lenta, e quando a gente para de bater palma, a criança tem que parar junto, né? E a gente vê que é legal, e tem criança que consegue parar num tempo muito mais rápido, né? Tem um tempo de reação muito mais rápido, e tem criança que às vezes a gente para de bater palma e ela continua correndo, assim, muito tempo. Aí ela olha, e aí é um outro estímulo, né? Quando ela percebe que eu não estou batendo palma pelo estímulo visual, aí ela fala, opa, eu tinha que parar de correr. Ela tem um tempo de latência maior para processar aquele som que parou, né? E a gente percebe quem são essas crianças, é muito nítido, né? Pra gente, quem são essas crianças, a gente vai sempre tentando ajudar de alguma maneira, ficar um pouquinho mais próximo, para ir orientando, para ir ajudando e fazendo com que ele talvez preste um pouco mais de atenção. E às vezes eu sei que não é que ele não esteja prestando atenção, ele só não está conseguindo realmente identificar o momento certo de parar. Mas eu acho que tem maneiras da gente trabalhar isso o tempo todo, né? Sim, eu vi uma vez uma atividade aqui mesmo no Esporte Conviver, na aula de karatê, que os meus filhos fazem, que eu achei fantástica. O professor João colocou um vídeo com cores e som. E as crianças precisavam ver a tela, e até eu fiz junto com eles na salinha ao lado. Eu achei muito bacana, porque é um estímulo visual, auditivo, de atenção, e eles ficaram super focados. Mudava a tela, então eles tinham que ir para o amarelo que era na frente, voltar para o vermelho atrás, o azul, o verde, se movimentar. Então, tudo que trabalha o comando auditivo, mexendo o corpo, é um estímulo muito completo. Né? Por isso que a gente fala que o esporte é o melhor estímulo que a criança tem para desenvolver as habilidades auditivas e visuais, porque você recebe estímulos de todos os lados. E ainda movimenta o corpo. Então, é uma integração muito grande para o nosso sistema nervoso central. E isso é fantástico para o desenvolvimento da criança. Né? Então, esporte para criança, para todo mundo é maravilhoso, né? Mas quando a gente pensa em criança, o esporte é fantástico, porque a gente estimula as percepções todas, a questão sensorial, auditiva, visual, o toque, e isso E a criança precisa disso, né? A criança tá principalmente, né, ali os pequenos, né, entre 4 e 10 anos, 11 anos, né, eles estão numa fase de necessidade de receber estímulos, né, e tem muitas crianças que não recebem estímulo nenhum, né, que às vezes fica em casa e não faz atividade nenhuma, e não tô dizendo nem só de vir para uma escola de esportes, né, ou de não ter nenhum tipo de atividade na sua rotina. Porque isso que você falou do chocalho, de ir para um espaço da casa e fazer, é uma brincadeira que você pode fazer em casa. Sim, simples. Né? Simples, né? Da criança procurar, de repente tá com o olho fechado, o pai joga o objeto em um determinado local e quando ele abre o olho ele tem que procurar onde ele ouviu o som do objeto. Exatamente. Né? E ele vai ter que ir lá achar. Então a gente consegue realmente utilizar o movimento
e utilizar esses estímulos sonoros aí para ajudar a criança e se divertir. Porque eu acho que é um momento, é um tempo de qualidade, é um momento também que você pode tirar para brincar com seu filho, para se divertir com seu filho e estimulá-lo. Sim. Esconder uma caixinha de música ou celular. Todo mundo tem celular hoje em dia e o celular tá na mão de todo mundo o tempo inteiro. Sim. Coloca uma musiquinha no celular, esconde em algum lugar da casa. Tem que achar. Vocês têm, que nem o professor do vôlei faz, vou contar até 20 e você tem que achar o celular. Né? Então a criança corre pela casa em busca daquele som. Show. Então é uma super localização. De onde vem o som? Ela vai buscar. E uma brincadeira que eu tenho certeza que seu filho vai adorar. Né? Então, além das dicas aqui, de uma forma de você ajudar o seu filho, a gente já tá dando algumas brincadeiras, né? A interação. Né? E acho que é legal, às vezes os pais, eles enxergam as brincadeiras como brincadeira, só. Ah, eu tô trazendo meu filho e ele tá só brincando, ele tá fazendo aquela parte da aula e ele tá só brincando. Não é só brincadeira. Eu costumo dizer... Eu trabalho com uma equipe fono, físio, TO, psico, e muitas pessoas não conhecem o trabalho da terapeuta ocupacional, que é a TO. E aí tem famílias que falam, a TO só brinca. E aí eu sempre converso com as minhas TOs e falo, a gente tem que explicar para essa família que é um brincar qualificado. Né? Que é isso que muitas vezes, mas vai para o esporte ver para brincar? Sim. Não, é um brincar qualificado, não é qualquer brincar. Tem um objetivo. Né? É um brincar com um olhar totalmente profissional, sabendo o que eu faço. Né? Eu vou brincar por isso, porque eu quero atingir esses objetivos. Né? E quando a gente brinca com o nosso filho em casa, seja de buscar um objeto dentro da casa, ou de jogar uma bola para lá com a mão direita e eu pego aqui com a mão esquerda, dando um comando verbal, então você movimenta o corpo, ouve a instrução, você tem que estar atento para não fazer errado. Exato. Você está brincando, mas você está estimulando várias habilidades ao mesmo tempo. E isso contribui com o aprender na escola. Mas será? Isso contribui sim, muito. Sim. Contribui muito, né? E que a criança que consegue pensar, prestar mais atenção no esporte, certamente quando tiver numa atividade escolar, ela vai ter uma competência, né, ali de prestar mais atenção, né, de focar mais naquela atividade maior também. E nem só isso. Eu digo que a gente desenvolve habilidades que são pré-requisitos para aprendizado mesmo, né, para leitura e escrita. Então não basta só aprender a ler e escrever. Para eu conseguir fazer isso, a gente tem que desenvolver alguns pré-requisitos. Né? Você tem que desenvolver habilidades anteriores. Né? Então tem mães que ficam angustiadas, mas ele não aprende a escrever, está demorando tanto, já está com 5 anos, ainda não conhece as letras. Não, mas ele não desenvolveu ainda o que ele precisava. Né? 5 anos, teoricamente, a criança nem tem que estar alfabetizada. É que hoje em dia as escolas estão numa outra linha, sim, né? Sim, querendo alfabetizar o quanto antes. Precocemente, né? Mas não, a criança tem que desenvolver habilidades anteriores. E essas habilidades são desenvolvidas com correr, pular, subir, escalar, que são coisas que hoje em dia as crianças pouco fazem. Sim, são as habilidades motoras fundamentais. Exatamente. E a gente sempre... É uma coisa que eu falo muito para os pais aqui, né? A gente pode até ter as modalidades específicas aqui, mas em todas elas, os professores sempre vão trazer uma abordagem das habilidades motoras básicas, fundamentais, porque há uma defasagem. Né? Nós temos crianças de 11, 12 anos que você percebe que não teve o estímulo motor suficiente quando mais nova e falta ali de coisas básicas, de agachar, de rolar. Sim, a gente pensa isso lá na primeira infância. Exato, né? Que deveria. Crianças, né? Que não engatinham, Sim. Porque já são colocadas no andador com 7 meses. E isso compromete a aprendizagem. Compromete. Né? A criança vai ter problemas futuros com leitura, escrita, com a letra, porque elas não engatinharam, porque elas não cumpriram toda a sequência motora que elas deveriam. Né? E as pessoas não conseguem entender. Né? Então, eu sou fonoaudióloga. O que eu tenho a ver com a questão motora? Tudo. Né? Então, quando eu explico para as minhas famílias, para os pacientes que eu atendo, sobre todo esse desenvolvimento, eu falo muito da inter-relação do andar, do falar e do pensar. Então, não é porque eu sou fonoaudióloga que eu tenho que trabalhar focado Exato. na questão da fala,
Não é isso. E não é porque eu sou profissional de educação física que o meu foco é só no movimento em si. Porque o restante também está em conjunto. A gente tem que entender o indivíduo como um todo. Como um todo, né? E isso envolve todas as habilidades. Então a gente tem que estar minimamente ligado em tudo que acontece. Né, com aquela criança, fantástico. Com aquele indivíduo. Você trouxe alguns objetos aí. Sim. E aí eu queria, lógico, quem tá só nos ouvindo, né, que tá no Spotify, tem alguns objetos aqui em cima da mesa e a gente já pode até fazer uma brincadeira para quem tá só nos ouvindo, de adivinhar aí que objeto é esse, né, entender, identificar aí as diferenças. E para quem está nos assistindo já vai conseguir ver quais são esses objetos aqui e para que eles servem. Então, na verdade, são só modelos, exemplos do que a gente pode fazer também com as crianças. Pensando nas habilidades auditivas, nessa estimulação auditiva. Então, estimular os sons. A criança tem que dar o comando primeiro, a gente sempre orienta o que a gente precisa. Então, eu vou fazer um som e você vai me dizer se eles são iguais ou diferentes. E aí eu faço os sons em seguida. Aí a criança vai falar, são diferentes. Mas tem crianças que falam, são iguais. Tem crianças que falam, são iguais. Então, mesmo com uma diferença gigantesca. Mesmo com uma diferença gigante. Tem criança. Então tem, esse aqui são... Eles são mais parecidos, eles não são tão diferentes. São mais, o outro é bem diferente. Esse é bem gritante. Esses daqui são mais... Ou então, quantas vezes eu fiz o som? Aí a criança conta, mas ela tem que estar ligadinha, tem que prestar atenção. Eu vou fazer agora um som curto e um som longo. E você vai contar quantas vezes eu fiz o curto. Se eu fiz curto, longo, ou curto, longo. Vai, desafio. Curto. Vou estar aqui só, vou virar o rosto. De novo, hein? Curto, longo, curto. Muito bem! Nossa, mas aí, olha a atenção aqui ao vivo, eu mostrando... Então são coisas bobas, né? Coisas simples que a gente faz com um apito de plástico que a gente compra em qualquer lojinha. Né? Então você não precisa ter um apito de madeira específico para fazer isso. Pode ser uma coisa simples. Ou mesmo com uma chave. Você pegar um molho de chave em casa... E vou chacoalhar a chave, vou bater na mesa e você vai ter que dizer a ordem que eu fiz. Aí você bate. E a criança vai falando, uma da chave, 2 batidas. Né? E você vai incrementando, você vai mudando. Palma da mão, batida do pé no chão. E aí você pode ir inventando. Na nossa época ainda existe, né? O Gênios, aquele jogo Gênios. Eu tenho um Gênios, que é super legal. Mas são jogos caros que a gente não precisa ter para estimular. Pra fazer. Eu não tenho um Gênios, então eu não vou fazer com meu filho isso. Não precisa disso. E outra, tem no celular, né? Tudo tem no celular, né? Tudo tem na internet. 1 milhão de jogos desse tipo de estimulação auditiva no celular. Então, para quem quer estimular seu filho... Não faltam recursos. Baratos, de baixo custo, dentro de casa, com as tampas das panelas, com os objetos da casa. Pra tudo tem um jeito, só não tem jeito se não quiser, né? Exatamente. Se falar, não quero fazer, aí beleza. Mas se tiver afim, se quiser estimular o seu filho, tem um jeitinho, tem uma forma de fazer. E é isso que a gente traz aqui. Dicas fáceis, simples, sem nada. Você não precisa ter, como você mesmo falou, né? Se você não tem um apito de madeira... Aquele apito de aniversário, que vem num saquinho lá, aquele apito simplesinho, e se de repente não tiver um apito... Uma flauta, as crianças tampa da panela, aquela flautinha que vende na lojinha de R$1, a tampa da panela, a tampa da Tupperware, sei lá, o que você pode usar. Tem que usar a criatividade, eu acho que tem formas de fazer isso, né? Basta querer. E toda estimulação é extremamente importante, ajuda muito. E esse apito aqui, ele pode usar? É o som da nossa buzina, Nosso podcast chegou ao fim, Dani. Você é sensacional, de verdade. Obrigado, contribuiu muito. Tenho certeza que quem tá em casa pôde aprender um pouquinho. Eu sempre aprendo com você, isso é ótimo.
né? Você é muito querida aqui no time e eu tenho certeza que quem tá em casa também curtiu. E se curtiu e se tiver qualquer dúvida, de repente, pode entrar em contato com a Dani. Com certeza. Entre em contato com a Esporte Conviver também. De repente, se não conseguir falar com a Dani, pode falar com a gente entra em contato com a Dani e tira as dúvidas. Se você quiser sugerir um tema também, à vontade, né? Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Para você que está nos acompanhando no YouTube, deixa o seu like aqui embaixo. Comenta, porque isso é muito importante, nos dá um feedback legal sobre o trabalho que está sendo feito aqui. Assina aí o sininho para receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo, tá bom? E se inscreve no canal para dar aquela moral aqui pro time da Esporte Conviver. Gente, obrigado. Obrigada. E até o próximo episódio.